O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto é uma verdade, meus irmãos e irmãs. Nunca foi visto algo assim. Nunca ninguém falou com a autoridade de Jesus. Nunca ninguém havia feito o que Jesus fez. De fato, Jesus foi uma grande ruptura. De fato, Jesus veio trazer uma palavra que era de fato a palavra do Pai, do coração do Pai. Jesus veio manifestar o rosto de Deus. De fato, nunca se havia visto algo parecido. E a liturgia da palavra de hoje, em continuidade com o que aconteceu nos dias precedentes, apresenta o resultado da ação de Jesus. Jesus, ele pregava, Jesus, ele curava, Jesus, ele purificava, foi o evangelho de ontem. Por causa dessa ação, por causa da potência de Deus que agia através de Jesus, as pessoas começaram a ir buscar Jesus, queriam encontrar Jesus, ver Jesus e mais ainda, ouvir Jesus, a sua palavra. Porque a palavra de Jesus não era um blá blá blá. A palavra de Jesus não era pela metade. Jesus não anunciava meias verdades. Jesus anunciava a verdade na sua totalidade. Jesus não deixava de falar algo porque era impossível, porque a vida de Jesus era totalmente coerente com aquilo que ele pregava. Por isso que Jesus podia dar para o povo a palavra na sua inteireza, na sua totalidade. Jesus dava totalmente aquilo que ele havia ouvido do Pai do céu. Então não era blá 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 que o povo estava buscando, mas o povo queria a verdade. O povo queria experimentar aquela palavra potente, aquela palavra transformadora, aquela palavra que era fascinante. E a gente entende essa palavra, o fascínio que Jesus exercia, a força de atração que Jesus exercia, era a sua coerência de vida. Jesus pregava e Jesus vivia na sua integralidade a palavra. O episódio de hoje é interessante porque você sabe que na história da igreja nós não tivemos sempre os templos construídos para celebrar a Eucaristia. A igreja foi pouco a pouco construindo as suas catedrais, as suas basílicas, depois as paróquias, as suas capelas, mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos a chamada Domus Ecclesiae,
que era a igreja doméstica, a igreja nas casas, e a Eucaristia era celebrada nas casas. Por exemplo, a casa de Priscila e Áquila, que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, era uma casa que servia para a reunião da comunidade. E Jesus começou também nas casas, porque o evangelho de hoje diz que Jesus havia retornado a Cafarnaum e ele estava em casa, provavelmente a casa de Pedro. Jesus está em casa, e aquela casa, que era a igreja daquele momento, era pequena para acolher tanta gente. Sobrava gente e faltava espaço, porque era muito pequena, porque as pessoas vinham para escutar Jesus. Se nós observarmos o fenômeno religioso hoje, talvez nós tenhamos o contrário, não é? Sobre espaço e falte gente, faltam os fiéis. Com Jesus era o contrário, faltava o espaço, mas sobrava gente. E meditando sobre esse episódio, eu me perguntava por quê, quais os motivos pelos quais aquela casa ficou tão pequena, que tiveram que abrir um buraco no teto para descer aquele homem, naquele leito, naquela maca, para que Jesus o curasse. Por quê? Quais os motivos? E um primeiro motivo era a centralidade de Cristo. Jesus atraía, e é preciso atrair para Jesus. A centralidade de Cristo na vida das primeiras comunidades. Cristo era a coisa mais importante. Jesus era a coisa mais importante. Era o motivo, porque as pessoas deixavam suas casas, as pessoas acreditavam, as pessoas buscavam, era Jesus. Esse era o motivo. Depois, uma coisa interessante que aparece no Evangelho, porque diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Vejam, um outro motivo porque tinha tanta gente, era porque Jesus pregava a palavra, Jesus anunciava a boa nova. Doutrina, solidez, formação, são palavras que nós poderíamos colocar hoje. Contato com a palavra de Deus, a meditação cotidiana da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a formação para os cristãos, a solidez da doutrina. Jesus ensinava a palavra, e como eu lhes disse, Jesus anunciava a palavra na sua totalidade, na sua inteireza. Jesus não anunciava meias verdades, e o povo era atraído pela força da palavra. Jesus não se auto-pregava, se auto-proclamava, mas Jesus pregava tudo o que ele havia ouvido do Pai do céu. Isso é para nós uma grande responsabilidade. Nós cristãos de hoje, batizados, chamados também a anunciar a palavra de Deus, também somos convocados a centrar a nossa vida na palavra de Deus e a pregar a palavra de Deus. Tem tanta coisa por aí que nós escutamos e ouvimos da boca de pregadores, de pessoas que se colocam em nome de Deus para anunciar a palavra e que destoam totalmente da mensagem do Evangelho. A integralidade da palavra. Devemos ser fiéis a esse anúncio que Jesus depositou nas nossas mãos. E a partir da pregação da palavra, a partir do contato com a palavra, a solidez da nossa doutrina, da nossa fé, da fé que nós professamos. Vou perguntar para você, responda no seu coração. Qual foi o último documento do Papa, da igreja que você leu? Qual foi a última instrução que você leu da sua doutrina, da sua fé, para poder solidificar ainda mais a fé na qual você acredita? E nós temos tempo de sobra. Tempo é algo que nós não podemos reclamar, porque sem dúvida alguma, você com o seu smartphone, na última hora você já atualizou suas redes sociais, você já viu notícias, não é? Os perfis que você segue, você com certeza já viu muitas coisas, muitas fotos, muitos vídeos. Mas e o tempo para a palavra de Deus? E o tempo para ouvir o que de fato nos constrói, o que solidifica a nossa fé, o que nos faz de fato permanecer nos momentos de provação? Depois, um outro motivo é que aquele paralítico carregado por 4 homens, ele tinha
uma expressão de comunidade. Por que que aquela casa estava cheia? Porque existia ainda o espírito de fraternidade, de amor, de comunidade. 4 homens que se dispuseram a descer aquele paralítico naquele teto para apresentá-lo a Jesus, porque existia espírito de comunhão, espírito de comunidade. Aqueles 4 homens poderiam muito bem ter pensado só em si. Não, eu quero meu lugar para ver Jesus. Eu quero encontrar Jesus, tocar em Jesus, ouvir Jesus e não preocuparem-se com aquele paralítico. Mas não, o espírito de comunidade falou mais forte. Eles quiseram que aquele homem também fizesse a sua experiência pessoal com Jesus. Falta-nos muito esse espírito de comunidade, porque o individualismo, o egoísmo e o mal de pensar só nos nossos interesses, em nós mesmos, é algo contra o qual nós devemos combater diariamente. Espírito de comunidade é o que nos falta, e por isso que a casa estava tão cheia, porque as pessoas não pensavam somente em si mesmas, mas pensavam no outro. Por fim, o último motivo era a fé. A casa estava cheia, porque o coração daquelas pessoas estavam cheios de fé. A fé é capaz de superar os obstáculos. A fé provada, não uma fé infantil, não uma fé que é professada só nos momentos de alegria, de satisfação, quando tudo vai bem, quando tem dinheiro no bolso, quando as coisas vão bem, quando tem saúde, mas aquela fé que é professada no momento do obstáculo, da enfermidade, da dificuldade, do obstáculo. Essa era a fé presente no coração daquelas pessoas. Por isso que aquela casa estava tão cheia. E hoje nós somos interpelados por essa palavra a também olhar para dentro do nosso coração e perceber se ainda existem esses motivos dentro de nós. Cristo é o centro da minha vida. A palavra de Deus é algo tão importante para mim, que é mais importante do que tantas outras coisas. Será que em mim ainda existe o espírito de solidariedade, pensar no outro, amar o próximo de forma concreta? Dentro de mim ainda existe essa fé robusta, firme, capaz de superar todas as adversidades? Abaixe por um instante a sua cabeça. Faça o seu exame de consciência. Olhe para dentro do teu coração. Peça a graça a nosso Senhor hoje que cure o seu coração de uma possível paralisia interior, espiritual. Talvez estejamos de fato paralisados como este homem do Evangelho, porque tiramos Cristo do centro, porque não damos mais atenção à palavra de Deus, porque não amamos mais as pessoas, porque não vivemos mais a nossa fé. Nós não podemos continuar com essa paralisia. Nós precisamos ser curados, precisamos receber o banho da misericórdia, lavados de todos os pecados, de todas as nossas faltas, para proclamar de fato Jesus Cristo como Senhor e como nosso Salvador. Eu peço isso para mim, Senhor, para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa rezando conosco, esta graça a partir da palavra de Deus revelada a cada um de nós hoje. Que o nosso coração se abra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a abrir o nosso coração como abriram aquele teto. E que desça a Tua graça sobre nós. Que desça a Tua graça que nos coloque de novo em movimento em direção ao coração do Pai do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,